estudos, e essa legislação, essa parte especial aí do programa que nós vamos abordar. A legislação específica do Ministério Público. Lembrando que, na verdade, nós vamos nos concentrar os nossos estudos na Lei Complementar 75. Muito bem, mas antes vamos aqui, com base no concurso anterior, fazer alguns comentários do programa do concurso anterior, né? Se você tiver oportunidade, e nós estamos colocando aqui na tela, o programa do concurso anterior, ele anunciou o seguinte: tanto o programa vale para a carreira de técnico como para de analista. O programa se faz com base na Constituição Federal, existe lá um capítulo chamado das funções essenciais à Justiça, né? E a Lei Complementar 75. Essa que é a Lei Complementar 75, é a chamada a Lei Orgânica do Ministério Público da União. É uma lei complementar à Constituição Federal, ela é de 1993. Então, nossos estudos aqui, nós vamos nos limitar e vamos fazer o estudo com vocês com base na Constituição Federal, nesses artigos lá do capítulo das funções essenciais de justiça e dessa lei, que vai ser, então, cobrada no concurso. Mas nós vamos estudar tanto a lei como a Constituição, seguindo os tópicos do programa. Então a gente estuda um tópico do programa e vai lá buscar, tanto na lei como na Constituição, o dispositivo, os artigos que fundamentam, que tratam desses temas. Então, por exemplo, perfil constitucional, né? Esse, na verdade, é um tema, é um tópico do programa que envolve todos os artigos da Constituição, bem como a lei. Nós vamos fazer uns comentários. Vai ser a nossa primeira aula, o perfil constitucional do Ministério Público da União. Depois vem o conceito. Aí nós vamos ver lá na Constituição Federal qual artigo que conceitua, né, a instituição, qual lá na lei complementar, qual artigo, também vai ser um tópico, vai ser uma aula nossa. Princípios e funções institucionais. Nós vamos perceber que muitos artigos da lei, né, como já dissemos, ele vai repetir literalmente artigos da Constituição Federal. Ora, se a lei complementa a Constituição, é natural que muitas vezes ela faça isso. Então a Constituição anuncia, às vezes, normas, anuncia os artigos lá de forma genérica, de forma geral, a lei muitas vezes vai complementar. Então, por exemplo, esse programa, esse tópico, princípios e funções institucionais, que é importantíssimo, nós vamos encontrar tanto na Constituição, como também lá na lei complementar, só que na lei ele virá de forma um pouco mais detalhada e nós vamos fazer essa abordagem, vamos fazer esse estudo. Então, repito, as nossas aulas aqui, elas vão seguir esse roteiro. Nós vamos pegar cada ponto do programa, com base no programa anterior do concurso, que possivelmente vai se repetir, e vamos fazer os nossos estudos, né? Então nós vamos ter uma aula de perfil constitucional, uma aula sobre conceito, uma aula sobre princípios e funções institucionais, e a aula sobre autonomia funcional, administrativa e financeira, que o Ministério Público tem, a exemplo do que existe no Poder Judiciário, a iniciativa legislativa, né, essa prerrogativa que ele tem de propor algum projeto de lei para o Congresso, a elaboração da proposta orçamentária, que é imperativa, ele, como órgão independente, terá que fazer. Os vários ministérios públicos que existem, né, da União, são 4, nós vamos falar deles, um pouco de cada um. O Procurador-Geral da República é o chefe geral, né, e os demais procuradores gerais de cada ramo lá do Ministério Público. Nós vamos ver os artigos lá da lei que tratam disso, tanto como é que eles se tornam, né, a investidura desse cargo, como é que eles podem ser destituídos, né? Aí depois um ponto também importante, que são as chamadas funções exclusivas e concorrentes. Quais funções que são somente do Ministério Público, quais aquelas que ele pratica juntamente com outros legitimados, né, com outras pessoas, né? E vamos falar também sobre os membros do Ministério Público, da carreira, né? Como é que se ingressa na carreira, como é que é a promoção, quais são os critérios, quais são os requisitos para aposentadoria, quais as garantias que eles têm, as prerrogativas e quais as proibições que atingem os membros do Ministério Público no ofício que eles exercem. Muito bem, aí no programa vocês vão reparar que está sendo cobrado, como foi no concurso passado e provavelmente vai ser de novo,
essas leis aí. Essas leis, reparem, a Lei 9.953 e a Lei 10.476, ela é muito específica e vai tratar da carreira do analista e do técnico lá do Ministério Público, né? Quais são os deveres, responsabilidades, remuneração, tudo isso essas leis vão tratar. E essa lei de improbidade administrativa, que é a Lei 8.429, que recentemente até foi objeto de questionamento constitucional lá no STF, e normas sobre o processo administrativo, né, que é a Lei 9.784. Muito bem, essas leis nós não vamos abordar aqui nas nossas aulas. Por quê? É muito simples, porque essas leis, elas integram o programa de direito administrativo. O professor de direito administrativo, né, ao fazer os estudos e tudo, ele necessariamente terá que abordar essas leis, né, voltado para o Ministério Público. Então, como é a questão, como é matéria que diz respeito, que está relacionada intimamente lá com o direito administrativo, é lá que será abordada e que será estudada essas leis. São leis que integram o programa de direito administrativo, né? Embora sejam leis específicas cobradas para este concurso especialmente, né? Especialmente a lei da carreira do técnico e do analista. Embora as outras leis, a de improbidade administrativa e do processo, é muito comum em concursos diversos. E, por fim, no nosso programa, nós vamos estudar aqui, nós vamos abordar o Conselho Nacional do Ministério Público, que é uma criação recente aí da Emenda Constitucional 45. Muito bem, então, vocês acabaram de ver aí o programa e vai ser esse o roteiro das nossas aulas que nós vamos aqui estudar, né?